Pessoal, hoje eu vou reagir a um vídeo que eu não poderia passar despercebido. Esse vídeo é um vídeo 1 bilionário versus 30 trabalhadores. Esse vídeo já está com 4,1 milhões de visualizações. Eu vou acompanhando algumas coisas aqui no meu notebook, que está aqui, não vai dar para vocês verem. E também eu vou acompanhar aqui no meu celular e eu espero que vocês já de cara dê a inscrição para mim, o comentar, o compartilhar. Se vocês não quiserem, também não tem problema. Coloque as suas críticas, o que vocês pensam diferente, mas o importante é vocês ficarem comigo aqui do começo ao fim. Então, primeiro vamos começar por esse convidado aqui, que, diga-se de passagem, é o segundo também. Então vamos assistir. Eu não sou a favor do comunismo, não vi nenhuma experiência no mundo que fosse favorável implantando esse regime. Não houve. Não houve, eu sei, não houve. Talvez na abstração utópica dos desejos utópicos que todos nós temos. Eu sou músico, né? Também toco, tenho um lado artístico e ao mesmo tempo sou empresário. Então, ou seja, na nossa abstração, a gente talvez desejasse alguma coisa que fosse diferente daquilo que nós temos. Isso é bom, porque o mundo não é justo. O mundo não é justo. A gente não deve nem esperar justiça, porque senão a gente vai ser frustrado também. Eu aprendi a jogar o jogo. E dentro do capitalismo, ele me permitiu sair de onde eu saí e chegar até onde eu cheguei. Através de entender o jogo, como é que funciona. Eu aprendi a vender, eu aprendi a gerar receita, eu aprendi a ganhar dinheiro, eu aprendi a montar negócios. Então, eu sempre penso, aquela frase que eu falei, que foi uma frase que gerou uma certa comoção aqui no grupo, né? Que o sucesso é uma ciência exata que a gente pode aprender. Eu sempre, quando olho para alguém, olho para você, olho para todos os jovens que estão aqui sentados, eu sempre imagino que todo mundo aqui pode ter uma vida melhor. Todo mundo aqui pode aprender a vender, pode aprender a trabalhar dentro do jogo. Você não precisa concordar com o sistema para jogar dentro dele. Eu acho que a sociedade ela é hipócrita, acho que a sociedade tem uma série de contradições. Eu acho que quando eu olho para o mundo, eu não me sinto animado quando eu olho para os políticos e nem com o modelo do que se chama democracia no Brasil. Não gosto do que eu vejo, mas ou eu vou entrar num ciclo interminável de descontentamento e, cara, sei lá, vou virar um revolucionário, você entendeu? É porque eu sou uma pessoa muito intensa, ou eu jogo o jogo. Eu entendi que eu posso jogar o jogo. Eu entendi que eu posso fazer isso respeitando as pessoas. Eu entendi que eu posso fazer isso de forma honesta. Eu entendi que dá para fazer isso tentando ser justo. Nem sempre a gente vai ser justo em todas as situações. Nós somos seres humanos, não é? Mas buscando criar uma regra que seja jogada por todos e que beneficie a maior parte possível das pessoas. Esse foi o primeiro entrevistado e eu já vou pontuar algumas coisas aqui que realmente eu acho que é o que falta para muitas pessoas. Como sempre eu digo aqui, é o famoso estudar. Se você não estudar, você vai ficar com essas conversinhas na sua cabeça e você vai achar que está com a verdade, mesmo que a verdade é relativa e tal. Então, assim, primeiro, o dinheiro, esse mesmo entrevistador aqui, já que eu volto com um outro corte, que ele também participa, esse entrevistador aqui, ele fala que deveria taxar cada vez mais. Porque para ele a solução é o cara ganhar 5 vezes mais um salário mínimo, coisa que o Flávio Augusto concorda e que eu também concordo. Mas o X da questão é, dinheiro resolve todos os problemas? Não. Não, porque dinheiro, esse é um outro rolê que eu não vou falar aqui, mas dinheiro é energia, dinheiro é consequência, dinheiro é uma ferramenta, mas dinheiro não é a chave para tudo, no quesito que eu digo para tornar uma sociedade melhor, uma sociedade infalível, uma sociedade justa. Não é assim que funciona. Então, assim, o dinheiro, na visão, na verdade, dos anticapitalistas, é o vilão da sociedade. Agora, será que é? Então, vamos lá. Dinheiro sem habilidade é fracasso geralmente garantido. Agora, no capitalismo, o capitalismo ele não é perfeito. Mas até onde vemos, até onde sabemos, é o melhor que a gente tem. Então vamos lá. A ilusão do dinheiro muita gente pensa que se tivesse muito dinheiro, todos os problemas desapareceriam. Mas se isso fosse verdade, quantos e quantos milionários
Comentem aí se você não conhece um cara que já ganhou muita grana. E quando a gente fala de milionário, não, você pode ter certeza, você aí na sua cidadezinha, tem muito cara que já foi milionário e já não é. E por que que ele não é? Porque eles faliram. Essa é a pergunta. Por que que muitos que ganharam na loteria, muitos, em poucos anos, eles chegam na estaca zero? Por quê? De novo, eu repito, o dinheiro, pessoal, o dinheiro a gente pode colocar que ele é uma ferramenta, mas jamais ele é a solução. Jamais. Complementando, de novo vai. Para você ter dinheiro de uma forma sólida, você tem que ter habilidades. Você tem que ter habilidades. Se você não souber investir, se você não souber empreender e tomar boas decisões, o dinheiro vai escapulir pelo vão das suas mãos. Então, o problema não é o dinheiro e nem a falta de dinheiro. É você não saber detê-lo, é você não saber segurá-lo. Até porque, quando você não tem conhecimento, você vira refém dos outros. Sem a habilidade necessária, você depende de todo mundo. Você vai depender de governo, vai depender de chefes, você vai depender da sorte. E mesmo com o dinheiro, você sempre vai ter aquele negócio de perder o dinheiro. Então, essa é a pegada. Agora, vamos mais ou menos resumir aqui rápido para mim ir para a segunda entrevista com esse mesmo cara que eu acho bacana. Sobre o capitalismo. Né? O capitalismo resolve todos os problemas? Não. Mas no capitalismo você ganha quando você cria algo útil para a sociedade. Você resolve uma dor, você entrega valor, você impulsiona uma coisa inovadora, tecnologia, tal, e assim vem o crescimento. Você tem mais liberdade de escolha, você tem como, entre aspas, liberdade de escolher onde trabalha, o que consumir e até abrir o seu próprio negócio. Então, assim, quando a gente compara com ideias socialistas e comunistas que levam à crise, à escassez, é só a gente olhar aí para os venezuelanos, Cuba, Coreia do Norte e assim por diante. Então, no capitalismo você tem a possibilidade de ascender, como é o caso do Flávio Augusto. Se a gente for ver a história do cara, ele não começou lá em cima. Então, é uma realidade. No capitalismo você tem essa possibilidade. Só que, infelizmente, a ampla maioria está já doutrinada a negar o inegável. Mas vamos seguir o segundo aí, a segunda entrevista com esse mesmo cara que eu também achei muito bacana para trazer para vocês aí. E qualquer coisa, coloque nos comentários. Boa tarde. Meu cara, é o seguinte, falando da questão do sucesso e voltando um pouco ao debate moral, Ótimo. Eu só queria lembrar uma coisa que os bilionários e empresários eventualmente esquecem, que é como os poderes no Brasil não estão divididos entre políticos e empresários. No Brasil, a maioria dos políticos são empresários, a maioria dos empresários são políticos, e curiosamente eles são brancos, são pessoas que não começaram do nada, talvez você seja uma exceção, e são pessoas que usam as políticas públicas para se enriquecer. Nunca faturei um centavo de dinheiro público. A maioria. Que bom se você for uma exceção, mas a gente vê estelionatários usando a Constituição para se favorecer e concentrar um capital, que a colega estava falando, de cerca de, só no Brasil, né, 2 trilhões de reais. Isso é em patrimônio. 10% disso pagaria 2, 3 vezes o Bolsa Família. E pior, acho que concentra uma responsabilidade de tomar decisões que é muito poderosa e que vai limitar, por exemplo, a valorização de um professor, de uma enfermeira, de um bombeiro, de um policial. Não limita. Limita porque eu nunca vi ninguém ficar bilionário sendo professor, policial, bombeiro, ou uma pessoa que limpa a casa de alguém, ou que é uma pedagoga. Desculpa te interromper. É só para a gente não deixar conceitos assim, equivocados no ar. Né? Eu concordo com você com parte do que você está dizendo, mas não existe correlação a riqueza de alguém com a pobreza de outra pessoa. Existe. Não existe. Existe porque a exploração do capital, da forma como você pensa, poderia um dia deixar todo mundo milionário. Isso gera inflação. A gente vê, por exemplo, hoje uma bolha de bitcoins que não tem serventia absolutamente alguma para a humanidade porque não gera emprego, mas que está lá produzindo uma concentração de riqueza brutal quando esse dinheiro podia estar sendo distribuído pagando salários no mínimo mais justos para a população. Como é que seria essa distribuição desse dinheiro? Um salário mínimo, por exemplo, 5 vezes maior do que é o atual. A gente viu que a reforma trabalhista do Temer, depois do golpe, precarizou muito a vida dos trabalhadores. O que você acha que aconteceria se o salário mínimo, que eu adoraria que fosse 5 vezes maior, mas do ponto como o Brasil é estruturado hoje, o que você acha que aconteceria se o salário mínimo hoje, a gente fizesse assim, ó, e ele fosse 5 vezes maior? Você teria que tirar esse dinheiro de algum lugar, é a conta que o Congresso está tentando fazer. A questão é que quem está lá dentro, que é menos de 1%, não é factível porque quem decide as leis não quer pagar mais imposto, porque são milionários, são multimilionários. Mas eu topo pagar mais imposto. Mas então convence os seus colegas ali que fazem lobby no Congresso a pagar mais também. Não, eu topo pagar mais imposto. Se a gente conseguisse que esses 1% pagassem mais imposto, não é o 5% das leis, é 20, 30. Luiz, desculpa, Luiz, sabe o que precisa acontecer? É pegar uma planilha e fazer essa conta.
Pois é, mas ela é feita. Não, mas eu vou te dar um exemplo. O projeto da Glaze que você tá mencionando agora... É super conservador. Mas beleza, esse projeto dá 20 bilhões. 20 bilhões é 2 dias de arrecadação. Vamos tributar mais. Mas o que você acha que acontece? Então, vamos lá, o que você acha que acontece se a gente tributa bem mais do jeito que você está falando? Os ricos têm que pagar a conta. Você acha que os investidores do agronegócio vão mudar para Zurique para plantar soja lá na Suíça? Você sabe quantos dos 10 brasileiros mais ricos têm residência fiscal no Brasil? Me ensina. Não sabe esse número? Dá um chute. Dos 10. 10 mais ricos do Brasil. Que sejam os 10 morando fora. Então são 9. Tudo bem, mas... Apenas tem residência fiscal no Brasil. Você sabe quantas famílias milionárias... Deixa eu só te interromper. Não, só para concluir o raciocínio. Eu vou depois devolvo para você. Tá tranquilo, tá? E vai ser rápido. Sabe quantas famílias milionárias saíram do Brasil no ano passado? 800. O país não parou, diga-se de passagem. Mas não vai parar. Os continuam cheios mas o que acontece? E as fábricas continuam produzindo. Mas o que acontece quando 800 milionários saem do país? Tem menos evasão fiscal de quem sonega. Não, mas aí você está generalizando. Sim, não estatisticamente... Não generaliza. Eu não sonego imposto. Eu acredito em você. Isso, mas não é particular a discussão, por favor, mas quando a gente generaliza o assunto, a nossa conversa não fica muito inteligente. Mas não é o Luiz e o Flávio, é um trabalhador e um bilionário. Eu preciso generalizar. Não. Quando você generaliza, você erra. Então, não necessariamente. Toda generalização... A OMC e a OCDE tem um projeto, por exemplo, que está tramitando em escala global para fazer essa tributação globalmente. Assim, o evasor de divisa que está no Brasil e muda para outro país vai ter que pagar lá também. Mas quem muda para um outro país não é evasor de divisas. Ele tem um patrimônio. Ele não é para não pagar imposto. Não, ele vai pagar imposto em outro lugar. Por isso chamam paraísos fiscais, né? Não necessariamente. Estados Unidos não é um paraíso fiscal. E o principal destino do brasileiro é os Estados Unidos, ele não é paraíso fiscal. Será que lá eles estão aumentando a fortuna, mesmo com a política agressiva do Trump? Eles estão aumentando a sua fortuna e a pobreza lá está crescendo junto? Mas isso é um outro tema. Não é. Vamos concentrar no nosso. É uma questão de causa e consequência. Lá eles se esforçam menos que no Brasil? Vamos lá. Não, lá eles trabalham. E quem trabalha? Os mexicanos, os latinos, a população pobre ou os milionários? Não, todo mundo trabalha. Eu trabalho 12 horas por dia. Eu acredito, mas a sua recompensa é proporcional de um entregador de aplicativo? É que você está abrindo muitas janelas, Luiz. Perfeito, porque a discussão moral é essa. A discussão moral não, negativo. A uma recompensa justa. Uma pessoa que trabalha de maneira honesta dentro daquilo que ela pode fazer é um trabalho justo. Porque esse trabalho não é remunerado à altura. Porque eventualmente você vai ter que cobrar mais imposto de um milionário para pagar mais uma pessoa que faz serviço doméstico. Se a lei criar parâmetros para isso, vamos focar, essa pessoa vai ter que fazer dessa maneira. Vamos focar porque a gente está falando coisas aleatórias, tá? Vamos focar aqui. A gente está falando aqui sobre as 800 famílias que saíram do Brasil no ano passado. O que acontece quando uma família milionária sai do Brasil? Ela para de empregar, ela para de aplicar o capital dela naquele país e passa a trabalhar, a produzir e aplicar o capital dela no capitalismo financeiro. O investimento não produz ainda. Veja o caso das criptomoedas, por exemplo. Não gera emprego nenhum. Eu não tô falando de criptomoeda. Investidores que não estão abrindo fábrica no Brasil. O país está se desindustrializando, você sabe melhor que eu. E com essa plataformização. Porque a gente começou a comprar de empresas de capital estrangeiro e baratear a mão de obra que é explorada e escravizada no Sudeste Asiático, onde novos bilionários estão surgindo. Exatamente. Não por acaso. Sim, mas falando... Você abre muita janela, Luiz. Mas é porque eu tô tendo uma visão que é global. Eu entendo a sua visão global, mas o que eu quero dizer pra você... Qual é o nosso tópico aqui? Que o sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender. Não é. Não, esse aqui é o nosso Perfeito, tópico. Então argumenta, não é por quê? Não é porque a pessoa que trabalha, se esforça, é honesta, aprende isso desde cedo, ela não vai ficar necessariamente rica. A não ser que você me diga que entrar para uma carreira de estelionato seja uma forma de aprender a ficar rico, talvez a gente consiga concordar. Mas ensinar alguém o sucesso, tenho certeza que todo mundo que tá aqui tem pais, mães, familiares que desde cedo ensinam o caminho das pedras, que basicamente é ser honesto, estudar, fazer bem, ter disciplina, não ferrar ninguém, e essas pessoas não estão ficando milionárias. Não é só isso o caminho das pedras. Então, mas aí é que entra a questão do privilégio. Então, eu posso dividir... de pele, de gênero, legal, de eu posso dividir o meu conhecimento com você aqui. Perfeito. Você acha que você vai me ensinar a ser milionário? Olha, eu posso te ensinar a ser milionário. Eu não sei se realmente você vai conseguir atingir esse resultado. Eu não posso te garantir isso. Não é vendendo curso nem fazendo pirâmide. Pirâmide não. Perfeito. Mas vendendo curso é uma possibilidade. Então, mas eu vendo, por exemplo, curso de inglês há 30 anos. Muito bom, mas não foi isso que te deixou rico, eventualmente. Não foi vender para uma empresa maior que tinha uma projeção de capital especulativo? Eu já tinha mais de 80 milhões de lucro por ano quando eu vendi para essa empresa. E por que as outras pessoas que vendem cursos assim não estão ricas? Elas são competentes? É uma questão de performance. É uma questão de performance. Então 300 pessoas são competentes e 150 milhões de brasileiros não. Eventualmente eu vou te dizer que... Vocês ouviram? Não. A gente é incompetente ou preguiçoso. Posso terminar de falar? Por favor. Eventualmente uma pessoa precisa aprender. Você faz o quê, por exemplo? Eu sou professor. Você é professor de quê? Sim, de geografia. Você é professor de geografia. Eu não conheço nenhum professor de geografia que ficou rico. Nem eu. Mas eu conheço professor de inglês que ficou rico. Eu conheço professor de biologia que ficou rico, dando aula, inclusive é meu sócio, inclusive hoje. Não é? Ele é professor de biologia, não é? Obviamente criou uma plataforma agora de preparação para Enem, é uma das coisas. Plataformização da educação, é o que está baixando o nosso valor de hora-aula. Que a colega, né? Obrigado pela honestidade. Tá aí, pessoal. Famoso Luizão. Um cara que aparentemente também tem um bom conhecimento, um vasto conhecimento, mas, ao meu ver, com todo respeito, um conhecimento bem assim deturpado. Eu assisti esse podcast inteiro, cara, um podcast grande. Esse podcast foi o podcast de quanto tempo aqui? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Foi 1h e 28 minutos. 1h e 28 minutos. Olha, o que eu vi ali foi simplesmente um raio-x do Brasil. Simplesmente, é um raio-x do Brasil. De um lado você tem ali um empreendedor que, até onde que eu vi, de verdade, se eu estou errado, é só comentarem aí e colocarem
colocar em matéria aí para mim, porque, de novo, eu vou reconhecer que também eu fui enganado por esse cidadão, independente também o X da questão que não é Flávio Augusto, mas um cara que até então começou do zero, é um cara que ele sabe como se cria riqueza, embora num vídeo anterior aí eu vi um cara criticando que ele não sabe o que é, ou seja, ele não sabe o que é pobreza, ele sabe o que é dinheiro. Se o cara veio do zero, como que ele não sabe o que é pobreza? A história dele era que ele ficava horas e horas no metrô, em metrôs, como milhões e milhões de brasileiros, infelizmente, ficam, né? Então, assim, você pega de um lado uma plateia, né, de trabalhadores urbanos, embora também tenha outra polêmica, que ali é tudo combinado, tudo tal, faz sentido. Então, assim, gente comum, batalhadora, mas que está no meio de uma cortina de fumaça que, infelizmente, o Estado, os governantes, há décadas tentam encobrir, na verdade, né? Então, Flávio Augusto será um inimigo? Ou apenas ele é um cara que também está há alguns anos, na verdade eu já vejo várias coisas dele, ele está há alguns anos alertando a galera. E então, assim, no debate ali o Luiz perdeu uma rica oportunidade, em tese, como uma mocinha ali, parece que vai ganhar uma oportunidade, foi uma promessa do Flávio. Então, quando ele explicava que quem paga imposto, sempre quem vai pagar, vamos usar assim, mais imposto, sempre é o trabalhador o menos favorecido, não o rico, dava para ver que a galera ali, os olhos do pessoal que ficava, na verdade, assim, a ficha do pessoal não caía. Então, o governo sempre aumenta impostos, ele infla a máquina, e o que o trabalhador ganha? Nada, nada. Sempre o aluguel vai subir, o combustível, o mercado, tudo sobe tudo. E o salário? O salário sempre é aquele aumento, só que não, né? Nos últimos 3 anos foram mais ou menos 30 aumentos ou novos impostos no Brasil. E sabe o que melhorou na sua vida? Na vida de você que pega ônibus todo dia? Porque o imposto não vem do bolso do empresário, ele é repassado sempre. Sabe quem ganhou nisso? Sabe quem ganhou com esse tanto de imposto? Sabe o quanto que você ganhou? Nada, nada. Aceita, é isso. Então quem paga sempre é o menos favorecido, é o assalariado, o cara que acredita que está punindo o rico. Infelizmente, quando ele acredita nisso, quando ele tributa, ele aceita, na verdade, o cara que bate palma para cada vez mais ter mais tributação, infelizmente está do lado errado. E o mais triste é que a parte da classe trabalhadora foi, infelizmente, doutrinada para odiar o capital. Parece até exagero, mas é o fato, é o que a gente vê direto aí. Então, tem gente que acredita que o empresário, ele acorda falando assim, olha, cara, eu quero explorar, eu quero escravizar. E só quem montou um negócio, só quem teve o negócio, só quem pensa em ter negócio, sabe que não é assim, porque é o oposto. O capitalista ali, o cara que detém o capital, ele precisa de talento, ele precisa de gente boa, ele quer pagar bem. Já aconteceu isso comigo. A gente tem que pagar bem, porque se você não pagar bem, você não tem pessoas boas. Então, assim, só quem já teve, só quem é, sabe que não é assim, porque você vai ter só bons profissionais se você remunerar bem. E eu acredito que a maioria de empresários quer isso, só que infelizmente o Estado pega a maior parte do bolo, a maior parte da fatia do bolo fica com o Estado. Então, enquanto o trabalhador achar que o inimigo é o patrão e não o governo, ele vai continuar sendo manipulado, ele vai continuar na mesma. Essa narrativa que rico é contra o pobre é a maior invenção da classe política. Eles precisam disso, pessoal, eles precisam disso para sobreviver. Então, o povo fica brigando entre si, eles seguem criando os cargos, fundos, emendas, ministérios, mais impostos. O trabalhador urbano tem 2 escolhas agora. Ele pode continuar dormindo, acreditando que tributar o rico vai mudar a sua vida, ou pode acordar e perceber que o capital é o único aliado real que ele tem. O capital gera emprego, ele paga salário, ele investe, ele inova. O Estado, em contrapartida, ele só arrecada, regula, atrapalha. Então, basicamente é isso. E para finalizar aqui, né, porque eu deixei tudo aqui na tela para compartilhar com vocês,
para finalizar, é uma contradição que realmente, né? Por que que esse Luiz, a galera que defende isso daí, por que que eles não defendem isso? Na verdade, por que que eles não brigam por isso? Eu vou pegar aqui a arrecadação, acho que está de 2024, mas eu acredito que segue nessa faixa aí. A arrecadação do governo chegou em 2024 e eu acho que até agora em 25 já está nessa casa em 2,3 trilhões de reais, pessoal. E o que eu quero dizer com isso? Na verdade, para um bom entendedor, um pingo é letra. Eu olhei aqui uma coisa fácil, só você colocar no Google aí, qual é a fortuna juntada de todos os bilionários brasileiros. Aí vem uma coisa que vai intrigá-los. E se isso não intrigá-los, aí fica difícil. A soma da fortuna de todos os bilionários brasileiros é de 2,01 trilhões, segundo o ranking de 2025 da Forbes. Essa lista tem 300 brasileiros com patrimônios acima de 1 bilhão. Então é isso, foi o que foi falado ali. Então, assim, o governo arrecada praticamente alguns anos consecutivos essa bagatela que eu falei, 2,3 trilhões. E aí os caras vão e, de alguma forma, pegam um ali para Cristo, e tem o número total de brasileiros bilionários são 300, não que isso também, eu bato palma para isso. Então eles têm essa fortuna de 2,1 trilhões, mas por que que essa mesma galera, podem notar, via de regra, essa galera não cobra a classe política que, por mais que pode vir algum especialista em política, em finanças, e vai falar, cara, você está falando uma loucura, uma idiotice, porque 2 trilhões e 2,3 trilhões, isso, é para cá, é para lá, para cá e para cá, mas é muita grana, é muita grana. E no fim das contas, mais uma vez, eu te pergunto, a sua vida está melhorando? Você que confia só ali no Estado, não está e nunca vai melhorar. É como ele disse aqui, infelizmente, aquele que ficar só confiando no Estado, ficar só confiando em ajuda, infelizmente vai morrer pobre, sem praticamente nada. Vai morrer carecendo, precisando de auxílio e de misericórdia. Até o próximo vídeo. Cleiton Feliciano aqui, do canal Criado pela Mente.